Você acredita que Deus está no controle de qualquer situação? Não acredito. Até porque se Deus estivesse no controle, não teríamos história de criança com fome, não teríamos a história de mulheres estrupadas, não teríamos a história de miséria, não teríamos a história do coronavírus, não teríamos a história de governo oprimindo os seres humanos, não teríamos a história, enfim, de calamidades. Então Deus não está. Saudações internet, aqui é o Gabriel do Dragão na Garagem e hoje você está assistindo mais um episódio da nossa série de refutação a heresias, chamada Stranger Gospel. Então já vai colocando o dedinho no teu like aí, já vai se inscrevendo no canal para você poder receber as nossas notificações. Nós fazemos várias séries aqui, fazemos uma série sobre o calendário cristão com algumas pregações que eu faço, fazemos dúvidas que alguns inscritos perguntam pra gente, e também nossa série Stranger Gospel, também agora uma série que a gente inaugurou no começo do ano sobre controle, uma análise de games, e também a gente vai fazer de séries, filmes, animes, etc, cultura pop no geral, que eu acho interessante pontuar alguma coisa. Então vamos lá ao nosso vídeo. Tá na hora do pau! Mas lá vamos nós novamente reparar o estrago que esse tipo de parasita da fé proporciona no evangelho. Vitor Azevedo age como um neo-ateu, que misteriosamente possui um púlpito de onde pode pregar o seu desangelho, sua má notícia, ofendendo o nome santo de Deus. Dessa vez, ele revela o seu epicurismo interior. Mas, Gabriel, o que é Epicuro? Quem é esse cara? Vamos lá. Epicuro foi um filósofo grego que morreu em 270 a.C. Obviamente, ele é o autor do que chamamos atualmente de paradoxo de Epicuro. Sua argumentação filosófica parte do pressuposto de que é impossível que haja um Deus onipotente, onisciente e onibenevolente. Funciona assim. Sendo um Deus onisciente e onipotente, ele tem conhecimento de todo o mal e poder para acabar com ele, mas ele não faz. Então, ele não é onibenevolente. 2. Sendo onipotente e onibenevolente, então tem poder para extinguir o mal e quer fazê-lo, pois é bom. Mas não o faz, pois não sabe o quanto o mal existe e onde o mal está. Então, ele não é onisciente. 3. Enquanto onisciente e onibenevolente, ele sabe todo o mal que existe e quer mudar esse mal. Mas ele não faz porque ele não é capaz disso, então ele não é onipotente. Vale lembrar também que Epicuro morreu muitos anos antes de Jesus Cristo, então isso não é uma crítica ao cristianismo. Quem criticava o cristianismo com esses argumentos foram os pós-epicuristas, que eram os seguidores de Epicuro muitos anos depois, quando o cristianismo já existia. Então vamos lá. Para Epicuro, os deuses não teriam nenhuma afeição especial pelos seres humanos, sequer saberiam de sua existência, servindo apenas como ideias morais dos quais a humanidade poderia tentar se aproximar. Embora batendo o olho a argumentação de Epicuro possa fazer sentido, o conceito cristão de Deus é incompatível com tais definições. É importante lembrar que Santo Anselmo, que foi bispo da Cantuária há 1000 anos atrás, definira Deus como o maior ser concebível. Vitor Azevedo acredita que Deus existe, entretanto, que ele não é soberano. Ou sei lá, prefere abdicar de sua soberania, pois se ele fosse soberano, ele não deixaria o mal existir. Então, o nosso trabalho aqui é demonstrar que Deus mantém-se soberano, ao mesmo tempo que o mal continua existindo e terá seu julgamento. Entretanto, a melhor forma de refutá-lo não é com o clássico e simplório argumento do livre-arbítrio. Dizer que a permissividade divina resolve o problema não é verdade. O que é resolvido nessa pequena solução é que, se Deus permite, ele não é o autor do ato pecaminoso. O medo de Azevedo talvez seja esse: acreditar que, se Deus é soberano, ele automaticamente participa ou gera o pecado, que seria a segunda objeção de Epicuro que nós falamos aqui. Todos nós sabemos que Deus não é obrigado a fazer nada. Isso significa exatamente que ele permite o que quer permitir. Embora exista uma diferença mecânica entre uma vontade ativa e uma vontade permissiva, com essa solução do livre-arbítrio, Deus decidiu não impedir alguns atos maus, mesmo que pudesse. E isso piora o nosso cenário. Vitor Azevedo cita os casos de estupros pelo mundo. Vamos utilizar o exemplo principalmente pela carga emocional que ele gera. Deus respeita o livre-arbítrio do estuprador, mas não da vítima? Que Deus é esse? Respeitar a liberdade de um homem mau é negar a liberdade de um homem bom. Isso ainda não é uma solução. Essa situação toda só existe porque Deus permite, e ele só permite o que quer. Calvino diz que Deus é a fonte de todas as coisas boas, mas o homem é que desvia sua mente. Por outro lado, a origem do mal no mundo, segundo Tomás de Aquino, se deve à insídia e à aversão do demônio que se rebelou contra Deus e persuadiu o homem a pecar. Aquino mostra que Deus criou o homem comunicando-lhe graças e dons que o elevaria à perfeição do espírito. Porém, por sua vontade e responsabilidade, insuflado pelo orgulho e mentira
mentiras demoníacas, o homem deixou-se seduzir pelo desejo de igualar-se ao Criador, não respondendo à prerrogativa divina, ou seja, à lei divina. A transgressão foi profundamente sentida na natureza do homem, pois ao afastar-se livremente de Deus, o que é o mal moral, sua natureza atrofiou-se naquilo que era a razão do bem e no que fora chamado a obedecer a Deus. Como consequência, o ser da natureza humana foi profundamente privado, que é o mal metafísico, da presença de Deus, sendo esta ausência refletida diretamente no corpo, que é o mal físico, os sofrimentos, etc., na medida em que exclui o homem do bem e da perfeição necessários para que pudesse chegar a ser aquilo que foi planejado para ser. Agostinho define o mal como um não-bem. Podemos chamar isso de pseudo-existência, mas como assim? Há algumas existências que são caracterizadas por não serem algo, como por exemplo, um buraco. Um buraco é definido como a ausência de algo que deveria preenchê-lo, com o qual, com o mal, ocorre o mesmo. Ele não é o oposto do que é bom, mas uma depravação, decaimento, uma ausência da bondade. Eis aqui o problema da teodiceia, que é a questão de Vitor Azevedo. Se Deus pode fazer algo, por que ele não faz? Se Deus poderia impedir que Adão e Eva pecassem, por que ele não fez? A resposta de Azevedo é que ele não pode e por isso nunca fez. Mas essa não é a resposta da Igreja de Cristo. É verdade que o mundo é cheio de sofrimentos que ocorrem conosco e que Deus permitiu que o pecado viesse ao mundo sendo que poderia ser impedido. Como vimos que a resposta do livre-arbítrio é insuficiente, devemos ter a consciência de que Deus derrota Satanás, a morte e o pecado através da cruz. É porque o pecado existe que Deus pode demonstrar o seu perdão, a sua graça, o seu amor, sua cura, sua regeneração, sua justificação e para que ele seja glorificado para sempre. Apesar de não ser o causador do mal, Deus vinga-se do mal, utilizando-o também para a promoção da sua própria glória. É realmente muito triste que tanta violência ocorra no mundo, mas essa violência será cobrada. Quando um estupro ocorre, Deus poderá condenar justamente o estuprador para uma eternidade de sofrimento, punindo o mal e mostrando sua justiça, ou poderá, por meio de um arrependimento genuíno, sincero, transformador e quebrantador, tirar das mãos de Satanás e do mal um agente, que é o estuprador, levando-o para sua luz e mostrando sua graça. Nas duas situações, o mal é vencido. Cristo venceu o mal em todas as situações na cruz, ou matando o mal dentro dos pecadores, ou punindo os pecadores por suas maldades. Deus usa o mal para promover a supremacia do bem. Satanás, seus demônios e os pecadores impenitentes acreditam que dominam este mundo, até o dia que verão sua ruína eterna chegar. Seus atos serão vãos, seus objetivos serão destruídos, eles serão humilhados, zombados e, por fim, aterrorizados para todo sempre. Deus se vingará do mal. Entretanto, se Deus não for soberano, nós não temos nenhuma garantia de vitória. E é exatamente porque Deus é soberano que nós sabemos que o mal serve, sem que esse mal queira, aos propósitos bons de Deus. O mal trará bens maiores que este mal não planejava. A verdade é que não estamos em posição favorável para calcular a probabilidade de Deus ter ou não razões morais suficientes para o mal ocorra. Como pessoas finitas, estamos limitados por tempo, espaço, inteligência e capacidade perceptiva. Mas o Deus soberano é transcendente e vê o final desde o começo e ordena a história de modo providencial para que os propósitos divinos sejam plenamente alcançados mediante as livres decisões humanas e também pelos seus decretos. Para alcançar seus objetivos, é possível que Deus ature certos males ao longo do caminho. Males que, na nossa conjuntura limitada, parecem-nos despropositados, podem ser vistos como justamente permitidos na conjuntura infinitamente maior de Deus. O problema do mal não é a maior derrota do cristianismo, mas é o contrário. O cristianismo que é a melhor solução para o problema do mal. Eu listo 4 motivos para isso. O primeiro deles é que o propósito principal da vida não é a felicidade, mas o conhecimento de Deus. Uma das razões por que o problema do mal parece tão enigmático é a nossa tendência de pensar que, se Deus existe, o seu objetivo para a vida humana é a felicidade neste mundo. Na vida, acontecem muitos males que podem ser absolutamente inúteis quanto à meta de produzir a felicidade humana no mundo, mas não podem ser injustificados quanto a produzir conhecimento de Deus. O sofrimento é muitas vezes meio para que conheçamos a Deus e para que assim tenhamos a vida eterna. Quero dar ênfase ao eterna. 2. O estado da humanidade é de rebelião contra Deus e o seu propósito. Em vez de nos submetermos à vontade de Deus, nós nos rebelamos contra Ele e seguimos nossos próprios caminhos
caminhos, nós nos tornamos, por isso, alienados de Deus, moralmente culpados diante dele, tateando em trevas espirituais e indo atrás de falsos deuses criados por nós mesmos. A maldade é também punição pela nossa ofensa contra Deus. Nós não somos justos e todos nós merecemos punição pela ofensa contra Deus. Nossos momentos de felicidade são, na verdade, uma graça divina em meio ao que nós realmente merecemos. 3. O conhecimento de Deus deságua na vida eterna. Na visão cristã, esta vida não é tudo que existe. Jesus prometeu a vida eterna a todo aquele que põe a sua confiança nele como seu Salvador e Senhor. Na vida além, Deus recompensará com uma vida eterna de gozo indizível aqueles que suportaram o sofrimento de maneira firme e confiante nele. O apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, viveu uma vida de sofrimentos incríveis e disse o seguinte: não desanimamos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 4. O conhecimento de Deus é um bem imensurável. Conhecer a Deus, a fonte da bondade e amor infinitos, é imparável. É a plenitude da existência humana. Os sofrimentos dessa vida não podem sequer ser comparados a Ele. Que dirá então numa eternidade? Eu vou repetir: eternidade com Ele. Hoje é dia 10 de maio de 2020. Estamos no 5º domingo da Páscoa. A primeira leitura de hoje fala sobre Estevão, que, cheio do Espírito Santo, via a glória de Deus dentro do seu sofrimento, no momento que estava sendo brutalmente assassinado, apedrejado. Coincidentemente, aí está a resposta. Vitor Azevedo não acredita que Deus é soberano, nem vê a glória do Senhor em seus planos no sofrimento dessa vida, simplesmente porque, diferente de Estevão, me parece que ele não é cheio do Espírito Santo.